O que é um pecado? Me diz aí um exemplo de um pecado. Mentir é pecado? Sim! Roubar é pecado? Sim! Desobedecer o pai e a mãe é pecado? Sim! E aí nós temos um problema. Fugir de casa, desobedecer o pai e a mãe. Sabe o que a Bíblia diz a respeito do pecado? A Bíblia diz que quem peca vai para o inferno. A Bíblia diz que o resultado do pecado é levar o ser humano para o inferno. E deixa eu perguntar para vocês aqui. Vocês conhecem alguém que nunca mentiu, que nunca desobedeceu, que nunca falou palavras feias? Não existe, né, Tony? É assim, tem. Ah, tá, ainda não pegou essa daí. Ainda não respondeu o pai e a mãe. Mas a gente aqui na nossa cidade, todo mundo comete algum pecado, né? E a Bíblia diz que quem é pecador vai para o inferno. Mentira. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quem peca vai para o inferno. E vocês acham que Deus criou o homem todo para todo mundo ir para o inferno? Não. Ah, mas a palavra de Deus diz que Ele amou o mundo tanto, de tal maneira que enviou. Isso, então Deus, Ele quer manter um relacionamento com o homem. Ele quer que o homem se aproxime dele. Então, há 2000 anos atrás, passou um homem aqui na terra, que o nome dele, o Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Deus mandou Jesus para pagar o preço dos nossos pecados. Como o salário do pecado é a morte, alguém tinha que morrer para pagar o preço do nosso pecado e a gente um dia poder ter um relacionamento com Deus. Jesus, ele foi crucificado numa cruz. Galera, vocês sabiam que quando penduraram Jesus nessa cruz, colocaram, ó, pregos nas mãos, pregos nos pés, colocaram uma coroa de espinho nele, chegaram para ele e disseram: olha, não dizem por aí que você é rei? Então vamos te dar uma coroa. Mas eles foram tão malvados que colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Vocês sabiam que o tamanho desses cravos aqui, desses pregos, era mais ou menos isso aqui? Será que dói esse prego entrando na sua mão? Juntando assim os seus dois pés, colocando esse prego aqui, passando aqui os seus dois pés. Dói. Vocês sabiam quem que devia estar pendurado aqui? Nós. Quem comete pecado? Quem comete pecado? Jesus, o Filho de Deus, cometeu pecado? Não, era a gente para estar ali. Mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos liberta de todo o pecado. E que Jesus Cristo, ele veio porque o homem não tinha condições de morrer, de ressuscitar e satisfazer ao Senhor. Mas Jesus, sendo Filho de Deus, vocês acham que ele não poderia ter saído daquela cruz a hora que ele quisesse? Poderia, Jesus é Deus. E vocês sabem o que foi que deixou Jesus preso ali na cruz, de verdade? Olha aqui. Isso, amor por quem? Por nós. O que deixou Jesus preso ali na cruz foi o amor dele por nós. A Bíblia diz que Jesus morreu, mas que ele está lá no túmulo, enterrado até hoje? Não, ele ressuscitou. No terceiro dia, ó, Jesus, ele ressuscitou. Sabe onde é que Jesus está agora? No céu. Está no céu, ó, está com Deus. Jesus ressuscitou e está no céu. Mas Jesus, ele prometeu outra coisa. Jesus, ele prometeu voltar. E quando ele voltar, ele disse que aqui na terra vão existir dois tipos de pessoas. Vou mostrar para vocês quem são essas pessoas, ó. E eu vou representar essas pessoas aqui por esses dois corações. Esse tipo de pessoa aqui, ela diz o seguinte: esse negócio que vocês estão falando aí, essa pessoa diz assim: esse negócio de Jesus que morreu por a gente na cruz e que eu preciso um dia entregar a vida a Ele, é mentira. Esse negócio aí, eu não preciso de Jesus não.
Eu vou deixar essa história de Jesus do lado de fora na minha vida. Sabe por quê? Porque eu sou mais eu. Eu tenho inteligência, eu tenho força, eu resolvo tudo sozinho. Esse negócio de Bíblia, de ir para a igreja, de entregar a vida a Jesus, que história é essa? Meu pai e minha mãe trabalham, um dia eu vou trabalhar, não preciso de Jesus não. E ele mantém Jesus do lado de fora a vida dele toda. Só que tem um grupo de pessoas que faz o seguinte, ó, que eu vou representar por esse outro coração aqui. Existe um outro grupo de pessoas que diz, que reconhece que ela é pecadora, ela reconhece que ela mente, que desobedece, que às vezes rouba, ou que às vezes bate, ou que às vezes mata, e que ela não quer mais isso, e que ela não vai poder vencer isso sozinha. Ela fala, o meu eu vai ficar do lado de fora, eu não posso nada, mas eu vou permitir, eu vou decidir entregar a minha vida a Jesus. E Jesus vai ficar no centro da minha vida. Eu vou entregar a minha vida a Jesus. Quando Jesus voltar, que a gente diz que ele morreu, que ele ressuscitou e que ele vai voltar, né? Esse tipo de pessoa aqui, ó, galera, ela não vai morar com Jesus. Ela vai para um outro lugar chamado inferno. Ela vai passar o resto da vida afastada de Deus. O inferno não é um lugar bom. Muita gente diz por aí que o inferno não existe, mas existe. E lá é um lugar de sofrimento eterno. Quem gosta de sofrer? Ninguém, né? Mas essas pessoas aqui, que um dia entregaram a vida a Jesus, elas vão morar eternamente com Deus, num lugar no céu, num lugar onde não existe mais dor, não existe mais sofrimento, não existe medo, não existe culpa, conflito e solidão. E você pode estar se perguntando assim agora, nossa André, eu acho que eu faço parte desse grupo aqui. Eu não quero saber nada de Jesus, eu não quero saber de Bíblia, eu nem estudo a Bíblia, eu nem leio, eu nem falo com Deus, mas agora eu quero que Jesus tome conta da minha vida. O que é que eu faço para sair desse grupo e passar para esse grupo? Olha a primeira coisa que você tem que fazer, vê se vocês adivinham aqui as últimas palavras comigo, hein? Muito bem. A primeira coisa que você tem que fazer é confiar em Jesus. Aí você me pergunta, André, mas eu já creio que Jesus é Filho de Deus e que Ele está lá em cima. Confiar em Jesus é você deixar Ele tomar conta da sua vida. É como se você estivesse numa sala escura, fechasse os olhos e estivesse cheio de móveis e escutasse uma voz te dizendo, vai para a direita, vai para a esquerda, mas só que você não está vendo, mas você confia e obedece. Quando você confia em Jesus é assim, você tem que entregar a sua vida a Ele e deixar Ele tomar conta da sua vida. Como? Aprendendo o que a Bíblia te diz e obedecendo o que Jesus diz por meio da Bíblia. Isso é que é confiar. Aí você pode estar pensando assim, ai André, mas eu já sou tão desobediente, eu já fiz tanta coisa errada, eu já faço tanta coisa errada, eu preciso primeiro mudar para depois entregar a vida a Jesus. Não, você precisa primeiro confiar. Porque, ó, sabe isso aqui, ó? Mudar. Isso. Mudar. Sabe quem é que vai fazer mudar a sua vida? Jesus. Então primeiro você tem que confiar e Ele vai mudar a sua vida. Porque a gente não tem força para mudar a nossa vida sozinho. A gente é pecador, a gente precisa de Jesus. Tá bom? Então galera, ó, presta atenção aqui. Se você entendeu bem isso aqui e tenha certeza de que não está nesse grupo aqui, ó, você faz parte dessas pessoas,
você conversa com alguns dos professores